Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade, né? Ele nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui pela manhã, né? Desfrutando do banquete espiritual que a nossa irmandade trouxe para nós. E eu sei que cada um que esteve aqui saiu com sua porção. E Deus continue assim nos abençoando, nos dando a graça de viver cada dia na presença dEle, fortalecendo a serva dEle para que cada dia mais ela possa trazer palavras do coração de Deus para o coração dos irmãos ali onde eles vão estar, né? E que Deus esteja assim abençoando nossas vidas. Então nesse momento nós iremos orar e após a minha oração eu peço a irmã Ney que também esteja orando a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor amado, por essa noite que nós adentramos a tua casa tão somente para te adorar, para bendizer o teu nome, para nos alegrar no Senhor. Amém. Chega de tristeza, Senhor, de lágrimas, de dor, porque o Senhor é o Deus que acalenta nossos corações. E nós estamos aqui com alegria para te adorar, porque tu és o Deus de nossas vidas, ó Pai. Hoje pela manhã o Senhor renovou nossas forças, agora à noite não vai ser diferente. Sei por cada vida que aqui está, Senhor. Eu não sei o que cada um de teus servos almeja nesse momento, mas o Senhor, que sonda, que esquadrinha os rins, é quem conhece cada um deles. Então, Pai, nesse momento, visita o coração dos teus servos, entregando para eles tudo que eles têm pedido em oração a Ti, ó Deus. Se assim for a Tua vontade, responda, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Ó Deus Santo, Deus poderoso, seja, Senhor amado, com a ministração desse culto nesta noite, Pai. Que não sejamos nós, mas sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Porque há um dito popular e que o Senhor não chama capacitado, o Senhor capacita os chamados. Então nós temos sido chamados para levar o ídolo do Senhor. E eis-nos aqui, Senhor. Cada um de nós somos tão pequenininhos diante da grandeza e da bondade do Senhor. Mas temos procurado fazer o Teu trabalho com zelo, com amor e com dedicação. Nos ajude, Pai, cada vez mais prosseguir para o alto que é Teu Filho amado Jesus Cristo. Dai-nos entendimento da Tua palavra a cada dia, dai-nos amor, que possamos amar uns aos outros assim como o Senhor nos ordena, Pai. Que possa fugir de nós, Senhor, amar toda a aparência do mal, toda língua que não profere, falar coisas boas, mas mentira, que o Senhor venha tirar de nossas vidas, porque a mentira não pode permanecer no nosso meio, porque como a Tua palavra diz, que o pai da mentira é o diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos cordeiros de Cristo e por isso precisamos viver em temor e em amor na presença do Senhor. Dai-nos a Tua graça cada dia, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Soberano Deus, Pai, eu quero te agradecer pelo dia em casa que nos concedeste, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para glorificar e bendizer o Teu nome na meio da Tua santidade. Amém. Quero colocar diante do Teu altar toda a programação da Tua igreja, Senhor Deus, esse resto de ano, que o Senhor possa estar na direção de tudo, ser com a vida da irmã Edna, no Teu trabalho, que o Senhor possa estar sem essa momento, Deus, cada oração feita pela Tua filha, Deus, visita, Pai, os filhos da Tua filha neste momento, Deus. Quero colocar, Pai, tudo quanto vai acontecer nessa noite, que seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Receba cada louvor, cada oração, a Tua palavra será ministrada, Jesus. Obrigada, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Quero colocar diante da Tua presença, Deus, a família pastoral, que o Senhor possa estar assim como visita, Deus, os pais dos Teus filhos, aonde eles pisarem, a planta dos pés, Deus, será vista, Deus, assim, Pai, como foi nessa igreja, Deus, Amém. sentimento, saudade, mas uma saudade, Deus, que vai ficar coisas boas dentro de cada um de nós, Deus. Obrigado, Pai, por cada vida, Deus, que se faz presente aqui nessa noite, Amém. Obrigado pela minha vida, eis-me aqui, faça a Tua vontade pela minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me colocado de pé, porque a minha alegria, meu Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Deus, né, pela vida da irmã André, que mais uma vez, né, está aqui nessa noite para adorar o Senhor, que Deus possa continuar dando uma recuperação maravilhosa, irmã, em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em Provérbios 28. Todos se encontraram? Amém. Leamos. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa das transgressões da terra, muitos são os príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, eles nos continuarão. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei e louvam ao ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho dos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ousela, ajuda para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviam para um caminho, eles mesmos cairão na sua cova, mas os céus herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio e o examina. Quando o justo triunfa, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que conhece as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas quem endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. O príncipe, falta de inteligência, também multiplica as opressões, mas os que aborrecem a avareza prolongam os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salva-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que levará a sua terra, o que lavra a sua terra, virá a fartura de pão, mas os que seguem ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas os que apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olho mau corre atrás da riqueza, mas os que sabem que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende o homem achará depois, mas o favor de que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu pai ou sua mãe, e diz: não há transgressão, companheiro do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos
terá muitas maldições. Quanto os ímpios sobem aos homens e se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, amados irmãos, essa palavra, ela nos ensina, né, que nós temos que ser sábios na presença de Deus. Nós temos que viver de acordo com a vontade e o querer de Deus, fazendo sempre a vontade do Senhor com sinceridade em nossos corações. Nunca com avareza, nunca com língua lisonjeadora, nunca com mentiras, e que nós precisamos viver de fato e de verdade para o nosso Deus, porque assim Deus se agradará de nós. Porque eu até marquei aqui alguns versículos que fala que o homem pobre que oprima os pobres é como chuva tempestuosa que não deixa nenhum trigo. Então, a gente sabe que quando a chuva é forte, ela acaba com a plantação, né? Então, assim, são aqueles que transgridem contra a vontade de Deus. O homem pobre que oprima os pobres é como chuva tempestuosa que deixa a lei, louva o ímpio, mas o que guarda a lei peleja contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem de tudo. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, buscando a Deus, muitas vezes vem coisas que nós não entendemos, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, o nosso Deus, Ele fala tremendamente aos nossos corações. Ele não nos deixa confundidos e nem enganados. Que o nosso Deus a cada dia venha nos abençoar, venha fazer de nós servos tementes e obedientes a Ele, porque é dessa forma que Ele agradará de cada um de nós. E vamos viver, meus irmãos, em amor. Vamos a cada dia de nossas vidas deixar o nosso eu e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas para que nós possamos alcançar do Senhor a misericórdia dele. Porque Deus, Ele nos ama, mas Ele não ama as coisas erradas que nós fazemos. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, porque quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, imediatamente o Espírito Santo de Deus, Ele nos corrige, para nos dizer que nós estamos errados, a nossa consciência pesa, e aí é hora de nós entrar em acerto com o nosso Deus, porque só assim nós poderemos herdar a terra prometida. Porque muitas pessoas acham que no céu se entra de qualquer maneira, mas não entra não, irmãos. No céu, a palavra de Deus diz que o impuro não entra no céu. Então, para nós entrarmos no céu, a palavra nos ensina que nós temos que ser como crianças. E crianças, ela não tem maldade. Criança, ela é um ser puro, e nós precisamos ser esse ser puro diante de Deus. A cada dia nós possamos renunciar ao nosso eu e viver como Cristo quer que nós vivamos. Muitas vezes não é fácil, mas quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, Ele nos ensina a fazer o que é certo diante dele. E que Deus continue assim abençoando a vida dessa igreja, e que Deus assim continue abençoando a vida do pastor, a vida de Dai e suas filhas, aonde quer que eles vá, que eles possam continuar sendo bênção como eles foram bênção aqui na nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Salmo 92 nos diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa e com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brota o ímpio como a erva, floresce todos os que praticam a iniquidade, para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dissipados, todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás como o poder de um unicórnio, serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão, e
que os malfeitores que se levantam contra mim. O justo floresce como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Mas os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos adorar o Senhor nesse momento e vamos estar cantando o hino do cantor cristão para a entrega dos dízimos e oferta. Eu convido assim o pastor, a irmã Mara, a irmã Elicione, e vamos estar assim, louvando a nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sempre quando nós for falar com o Senhor, Pai, nós temos que ter palavras de agradecimento e gratidão, Pai. Obrigado, Deus, pelo dia de paz que nós passamos, obrigado por estar de pé, obrigado pelo corpo de vida, pela nossa saúde, obrigado, meu Deus, por nós ter escolhido a melhor parte, que é estar na Tua presença, Pai. Quantas pessoas escolheram
está neste mundo, nas drogas, na prostituição, na bebedeira. Eles escolheram, Pai, o caminho da perdição, o caminho da tristeza, da angústia, Pai, o caminho passageiro da alegria passageira, Pai. Mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar na Tua casa, uma alegria, Senhor, que vem do Teu Espírito Santo, uma alegria que não é passageira, mas é uma alegria eterna, Pai. Abençoe, meu Deus, cada vida que a gente faz aqui presente. Abençoe a irmã Ellen na frente do trabalho, fortalece, dá sabedoria, visita, Pai, seus filhos, Pai, visita toda a sua família, abençoa, guarda, livre de todo mal, abençoe o pastor Fábio, toda a sua família, Pai, na entrega da palavra, Pai. Nós estamos, Pai, quase findando o ano, Senhor, mas a nossa palavra é agradecimento, Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia. O Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, os ofertantes, o dizimista da tua casa. Abençoe cada um, que nada, o Senhor pode deixar faltar nada na sua casa, no seu lar, na sua família, Pai. E tudo, Senhor, que venha acontecer aqui, meu Deus, seja unicamente para a glória e para a honra do teu nome. Que o homem venha diminuir, mas que toda exaltação, toda glória e adoração seja dada ao Senhor nosso Deus, Pai. Obrigado por todas as bênçãos. Quero também te pedir, visita os nossos familiares, Pai. Toda a família aqui representada, Pai, visita, Pai. Que todo mal, que toda seta, que toda amarração, que toda enfermidade, tudo que venha contra a nossa família seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Que Ele possa abrir, Senhor, nossa família, os olhos espirituais, Pai. Nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a vitória, nós profetizamos a salvação para os nossos familiares, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Foi louvar ao Senhor, a louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nesse momento, mandai pilares da nova oportunidade. Graça e paz, irmãos. Eu tenho tantos motivos para agradecer ao Senhor, tantos motivos, né? E o louvor que eu vou cantar é um louvor conhecido, que fala bênçãos que não têm fim. E são muitas bênçãos. E eu creio que cada um de vocês também tem muitas bênçãos, né? Para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado ricamente. Amém? Bênçãos que
suas bênçãos eu irei contar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo ser e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Nesse momento, com o mesmo espírito de louvor e adoração, vamos estar com o grupo de louvor, vamos estar adorando ao nosso Deus.
Desesperança
a vida do pastor na entrega da mensagem dessa noite, agradecendo pelos louvores dessa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Queridos, o que eu vou fazer na igreja? Vamos meditar nessa noite sobre este assunto. O que eu vou fazer na igreja? Te convido a ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 122. Salmos 122, apenas o verso 1. Salmos 122, apenas o verso 1. Salmo 122, verso 1. Diz o texto: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus aplique e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, a casa de Deus deve ser lugar de alegria. A casa de Deus deve ser lugar de contentamento. A casa de Deus deve ser lugar de complemento. A Bíblia chega a dizer que todo corpo bem ajustado promove a edificação do corpo. E essa edificação não é só edificação em número, mas é uma edificação quanto a pessoas. Então nós, quanto servos do Senhor, nós quanto família de Deus, precisamos estar buscando a cada dia estar mais ligados, estar unidos. Perceba que quando um ferrolho, quando alguma parte de porta, você deixa de colocar o óleo para lubrificar, ela começa a enferrujar. Ela começa a enferrujar, ela começa a te criar dificuldade em colocar diabo, né? De repente começa a criar dificuldade de fechar, começa a criar dificuldade de abrir.
é preciso sempre colocar o óleo. E em se tratando da família de Deus, é assim também. Nós precisamos buscar a cada dia nos lubrificar com o óleo santo. E que óleo é esse? O Espírito Santo. Precisamos estar buscando, estar cheio do Espírito Santo a cada dia, para que cada momento da nossa alegria ao ir à casa do Senhor seja real, seja verdadeiro, seja sincero. E quando essa alegria acabar, ou é pedir muita graça a Deus para renovar a alegria. O salmista chegou em determinado momento e pediu a Deus: Senhor, torna a dar a alegria da minha salvação. Ou passa a ser até necessária a troca de ares. Mas, meus amados, perceba quando o salmista diz aqui: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem tido alegria em ir à casa de Deus? Você tem tido alegria em estar em comunhão com os irmãos, em estar em oração, em estar buscando? Queridos, muitas pessoas vão à igreja por costume, sabia? Muitas pessoas vão à igreja simplesmente porque criaram o costume, criaram o hábito, né? Criaram a tradição. Muitas pessoas vão à igreja por obrigação. Hoje eu tenho que ir porque sou eu. Hoje eu tenho que ir porque sou eu que vou falar. Hoje eu tenho que ir porque sou eu que vou cantar. Hoje eu tenho que ir porque sou eu que vou levar a palavra. Amados, mas a pergunta que precisamos responder é: o que eu realmente vou fazer na igreja? O que eu realmente vou fazer na igreja? Queridos, quantos de nós deixamos coisas para fazer em casa, em dias de culto, deixamos tudo de lado para ir à igreja? Quantas irmãs passavam os dias aí correndo, agora estão de férias, e algumas saíram, às vezes até do trabalho e vinham para o culto de oração? Não é? O que é que nós vamos fazer à igreja? Na igreja? Queridos, Deus não nos chamou apenas para ocupar lugar no banco. Deus nos chamou para viver um propósito. Nós temos que ter um propósito em ir à igreja. Nós temos que ter um propósito em estar aqui. Nós temos que ter um propósito em cultuar e adorar. Nós precisamos ter um propósito em nossas vidas. Muitas pessoas, quando ficam depressivas, ela perde gosto, perde prazer em fazer muitas coisas que em outro momento ela tinha. E quando ela perde prazer em determinadas coisas, ela perde o propósito. E quando ela perde o propósito, ela perde o sentido de viver. E quando ela perde o sentido de viver, a depressão chega numa proporção tão grande que ela busca tirar a sua própria vida. Então, a nossa vida tem que ser movida pelos propósitos do Senhor. Nós precisamos ter propósito. Então, pensando nisso, o que eu vou fazer na igreja? Nós vamos estar meditando em 5 pontinhos dessa noite. Primeiro, vou à igreja para adorar a Deus. Se quem vai comigo deixa de ir, problema dele. Eu vou para adorar a Deus, não é? Nós não vamos à igreja por causa do homem. Nós não vamos à igreja por causa das pessoas. Nós vamos à igreja com um propósito. Deus é o Deus de propósito. Deus tem esse propósito em nossas vidas, que nós vivamos para adorar o seu nome. Então eu vou à igreja em primeiro lugar para adorar a Deus. No livro de João, no capítulo 4, versículo 23, João, Evangelho de João 4, verso 23, olha o que é que o texto diz. João 4, verso 23. Mas a hora vem. Que horas é? Agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Olha que coisa forte, olha que texto tremendo. A hora vem, e não é amanhã. A hora vem, não é a hora que eu estiver bem. A hora vem, não é a hora que eu quero. A hora vem e agora é. Independente se eu estou com vontade, independente se eu estou com força, independente se eu estou sem força, a hora vem, agora é. Que horas é agora? Agora. Aí amanhã, segunda-feira, você lê de novo. A hora vem, agora é. Que horas é? Agora. Ou seja, que horas
em todo o tempo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, não os falsos, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai, imagina, o próprio Deus procura os tais que assim o adoram. Então, primeiro, eu vou à igreja para quê? O que eu vou fazer na igreja? Primeiro, eu vou adorar a Deus. A igreja é o lugar onde nos reunimos para exaltar o nome do Senhor. O propósito, meu amado, não é apenas cantar, mas é adorar em espírito e verdade. Alguém uma vez foi cantar e não tinha voz boa em outro lugar, e a pessoa disse: eu não sou cantor. Já vou avisando logo aqui, eu não sou cantor, eu sou adorador. Porque às vezes não adianta ter voz bonita, às vezes não adianta cantar bem, se o cântico não passa do teto, se o cântico não alcança o coração de Deus. Deus não está procurando cantores, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O ano está acabando, outro ano virá. Com o Carlos hoje fazendo aquele convite, eu sugeri aquela música, né? Como é que é o trechinho do coro que fala? Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para cada um de nós, irmãos. Um novo tempo, né? E nós precisamos. Tem uma pessoa me falou nesse Natal lá em Conquista assim, que aprendeu assim: quando tiver pedra no caminho, que a mãe tinha ensinado, pegar essa pedra e construir uma casa, não é? Quando tiver limão no seu caminho, não faça cara de azedo, não faça cara de pega o limão, põe açúcar e faça limonada. O que isso quer dizer? Que tudo que vier em nossa frente, nós temos que saber aproveitar. Tudo que vier em nossa frente, nós temos que saber usar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Davi, antes de vencer Golias, ele enfrentou leão, ele enfrentou urso. Não foi simplesmente para vencer ovelha, não foi simplesmente para defender as ovelhas. Deus colocou no seu caminho leões e ursos, para que ele pudesse treinar com leões e ursos, para que lá na frente, quando aparecesse um gigante que era maior, que era mais forte do que leão e urso, ele estivesse preparado e ele dissesse, com a sua experiência: em nome do Senhor, eu defendi aquelas ovelhas, enfrentei leão e urso, e você vem a mim com tantos, né, espada, escudo. Eu vou em nome do Senhor. Nós não sabemos o que nos reserva em 2026, mas nós podemos ter a certeza, queridos, que se nós vivermos para adorar o Senhor, né, o Senhor continuará existindo agora para nos honrar. Para nos honrar. Que novas histórias, novos capítulos de bênção serão da parte de Deus derramados sobre as nossas vidas. No livro de Mateus, ainda no capítulo 15, Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra. O Senhor dizendo àquele povo, diz: hipócritas. Mateus 15, 7 e 8. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, o primeiro grande e principal propósito de nós irmos à igreja é adorar a Deus. E precisamos ter muito cuidado quanto a isso, porque às vezes nós estamos honrando, e põe aspas, ao Senhor, achando que estamos honrando, mas só estamos mexendo os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Quantas vezes nós nos assentamos nesses bancos, ou quantas vezes nós estamos aqui cantando, ou quantas vezes estamos levando a palavra, ou quantas vezes podemos estar tocando, só simplesmente usando os nossos membros, mas o nosso coração às vezes está longe do Senhor. Às vezes nós estamos
estamos cantando, estamos pregando, estamos tocando, estamos fazendo abertura, estamos fazendo, seja lá o que for na casa de Deus, mas nós estamos preocupados com o que está lá fora. Nós estamos enxergando muitas vezes os nossos problemas e nos colocando acima do nosso Deus. Aí tem um ditado popular que diz assim: não diga para o seu problema. Como é que é? Que você tem um grande Deus. Nós temos um grande Deus. Nós temos um Deus extraordinário. Segundo, vou à igreja para aprender a palavra. Olha, o primeiro, vou à igreja para adorar a Deus. De repente você quer anotar aí pelo menos esses 5 pontinhos importantes, e cada dia você se questiona se você está cumprindo esses 5 propósitos. Primeiro, vou à igreja para adorar a Deus. Segundo, vou à igreja para aprender a palavra. Vou à igreja para aprender a palavra. Em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 44. Atos 2, 42 a 44. Olha o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Para que eu vou para a igreja? Vou aprender a palavra. O salmista chega a dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Amados, quantas vezes nós vamos à igreja e ouvimos, e ouvimos, e às vezes Deus nos impulsiona, como já aconteceu aqui. O Maíra até falou hoje de manhã, que a palavra que Dai trouxe hoje, alguém levou em outro culto ontem, de outra igreja, não foi? A mesma palavra. E às vezes Deus insiste em determinadas palavras com a gente ouve e não aprende. Às vezes Deus insiste, amados. Quantas vezes aqui na igreja alguém prega num domingo, quando é na quarta-feira, outro irmão que nem estava traz palavras parecidas. Quantas vezes nós lemos a palavra, milhares de vezes a mesma palavra, e até já decoramos, mas nós lemos e parece que a gente não aprende. A gente começa a dar murro em ponta de faca. Para quê? O que eu vou fazer na igreja? Eu não vou apenas ler a palavra. Eu preciso ir com o desejo de aprender a palavra. A Bíblia estava dizendo que perseveravam. O que é perseverar, queridos? É não desistir. O que é perseverar? É insistir. O que é perseverar? É ir avante, é não parar, é não retroceder, é não recuar. Perseverava na doutrina. Perseverava. Aí na primeira bandeira a gente larga tudo para trás. Na primeira dificuldade a gente larga tudo para trás. Na primeira dificuldade a gente recua. Não podemos recuar. A Bíblia diz que aquele que recua, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que aquele que toma o mão parado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Não olhe para trás, olhe para frente. 2026 está chegando. Olhe para frente, porque a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A igreja é uma escola espiritual. Preciso querer crescer espiritualmente. Isso só acontece com ensino, com correção e com direção, porque a palavra transforma vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Salmo 119, 105, né? Então olha o que é a palavra. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No passado, nós íamos, sempre em uma das noites, nós íamos para o luau na praia, né? E parece que o vento soprava mais devagar, e a gente fazia aquele grande círculo no retiro. Ele tocava violão, e
Aí de uns tempos para cá, parece que ou o tocador toca mais devagar, ou o vento sopra mais forte, ou o círculo ficou maior. E as pessoas começaram a não ouvir tudo direitinho. E aí ficamos para dentro da pousada e investimos mais nas brincadeiras, que tem sido muito legal. Mas perceba, irmãos, num ambiente curto, num ambiente mais fechado, mais compacto, onde está todo mundo juntinho, onde está todo mundo pertinho, os ventos, especialmente aqui que estão com as janelas fechadas, os ventos não sopram. Não é? Aqui fica tão concentrado o som aqui, que pouco se ouve lá fora depois que fechou tudo. E às vezes nós entramos na casa de oração e ouvimos tudo que é dito. Mas às vezes perceba que quando termina o culto, a gente não lembra nem o hino que cantou. Quando termina o culto, a gente não sabe o tema da palavra. Muitas vezes, quando termina o culto, a gente não sabe o texto que foi lido como base. Nossa mente realmente é falha, limitada. Então, olha, uma dica: caneta e papel, né? Porque a gente não decora vezes não. E a Bíblia diz que o inimigo às vezes vem para tirar da nossa mente, do nosso coração, o que foi semeado. E aí, às vezes, a palavra não caiu à terra. Isso não é só para descrente, não é para nós também. Porque todos os dias a gente recebe porção da palavra de Deus. E o nosso coração é uma terrinha fértil. Mas às vezes não cai. Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de se concentrar. Porque às vezes a gente se distrai. Né? Às vezes a gente pensa um monte de coisa. E às vezes a nossa mente já está tão cansada do dia a dia que não decora determinadas coisas. Então é importante. Pega um caderninho, pega uma canetinha, anote os textos, anote alguma coisa que te chamou a atenção, porque lá em casa, na sua casa, você vai poder parar com o tempinho, com a mente mais fresca, e analisar tudo aquilo e tirar lições preciosas para a sua vida. Então a primeira coisa que eu vou fazer na igreja é adorar a Deus. A segunda coisa é aprender da palavra, fazer de tudo para aprender. Terceira coisa, vou à igreja para ter comunhão. Se eu não tiver comunhão, meu irmão, acabou. Aí quem estiver à frente cantando, quem estiver à frente levando a palavra, a gente vai olhar e falar assim: Por que fala tanto amor? Por que fala de tanto amor assim? Você não está vivendo assim, né? Por que fala assim de fidelidade com a obra do Senhor, com os dízimos? Mas não dizima. Por que fala que precisa fazer tanta coisa, mas eu só vejo de braço cruzado? Por que fala que tem que ir com amor e que tem que ser tão assíduo, que só vem quando é ela e quando é ele? Não é, queridos? Olha que cuidado tem que ter. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não é coisa de crente, né? Nós temos que falar e temos que fazer. Que tristeza quando alguém chega e fala assim: faça a lição por mim, que isso aqui para mim. Eu não tenho moral para fazer essa lição. Que triste, né? Nunca cheguemos a isso. Nunca cheguemos a isso, né? Vou à igreja para ter comunhão. No livro de Atos, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha, considerem uns aos outros e estimulem uns aos outros em amor e boas obras. Irmãos, às vezes falta estímulo. Às vezes falta estímulo de uns para com os outros, né? Nós precisamos de estimular, e isso é comunhão. E como é que se estimula alguém? Ora, vigia. Não é assim não. Porque a pessoa pode, né? É buscando em Deus da maneira que a gente gostaria de ouvir um estímulo para nós. Da maneira que eu gostaria de ouvir um estímulo, eu vou tentar passar da forma
porque gostariam de receber o estímulo para outra pessoa. E assim tem que ser. Fazer aos outros, gostaria que fizesse a si mesmo. Então, se eu gostaria de ouvir alguém falar, ô pastor, que tal a gente fazer assim? Se eu gostaria de ouvir assim, eu tenho que chegar para outra pessoa e falar, meu irmão, o que você acha se a gente fizesse assim? Não é? Porque se me faz bem, eu vou tentar passar por outro aquilo que me faz bem. Não é? Como é gostoso você estar ali, gostoso não, vou tirar. Como é ruim você estar ali pegando um peso e chegar alguém do nada e falar assim, opa, quer uma ajudinha aí? Que coisa boa, não é? Que coisa linda. Aí você está ali morrendo. Aí a pessoa passa e fala assim, pesadão aí. Gente, que amor é esse? Aí a pessoa está vendo a necessidade e diz assim, o negócio está difícil, hein? Vou orar por você. Gente, tem coisa de orar não. Você está vendo? Você está vendo? Não é hora de orar, é hora de agir, porque você está vendo a necessidade. Você está vendo a precisão, não é? É hora de pegar e agir, irmãos. Isso é comunhão. Quero ter comunhão com os meus irmãos. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. Na comunhão, somos fortalecidos e somos encorajados. Que coisa boa, né? Na comunhão, somos fortalecidos e somos encorajados. Igreja é família. Tem que ser família. Igreja tem que ser família, né? Porque, irmãos, muitas vezes nós não encontramos o apoio que nós gostaríamos em nossa família de sangue. Então a igreja tem que ser esse lugar que abraça, que ampara, que ama, que cuida, que zela, né? Que trata bem. Você já ouviu o termo que igreja é um hospital? Quantos de nós já falamos, já pensamos ou já ouvimos? Igreja é um hospital. E o que o hospital faz? Trata, cura, limpa as feridas, apagar, dá remédio, né? Então, se eu vou à igreja e não tenho comunhão, eu vou à igreja e eu, como igreja, não estou sendo um médico. Eu, como igreja, não estou sendo um bálsamo. Eu, como igreja, não estou sendo um remédio. Então, para que eu vou para a igreja? Para ter comunhão, para ter alegria, para ter paz, para ter prazer, para ter contentamento, para ver os meus irmãos, para me alegrar com os meus irmãos. É bíblico. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Agora, se tem um irmão chorando na necessidade, eu não me compadeço dele, eu não tenho comunhão com ele, né? Não tenho comunhão. Quarto, vou à igreja para servir. Para que eu vou para a igreja? A quarta coisa, para servir. Se eu não vivo para servir, não sirvo para viver. 1 Pedro 4,10. Quarto e último. 1 Pedro 4,10. Olha o que ele diz. 1 Pedro 4, verso 10. Vou à igreja para servir. Cada um. Tem tradução que diz administre, tem outros que diz exerça. Cada um exerce o dom, como recebeu, para servir aos outros, de muitas formas, pela graça de Deus. Olha que coisa linda. Cada um exerça o dom que recebeu, para servir aos outros, pela graça de Deus, de muitas formas. Deus nos deu o dom de servir. Deus deu a cada um, está aí, exerça. Deus deu esse dom a cada um, e de fato, não, servir é um dom. Servir é um dom. Porque ou você vai servir, ou você vai sugar. Servir é um dom, não é? E Deus derrama sobre o seu povo. E nós, como seu povo, se nós não temos o hábito, ou temos dificuldade de servir, e servir realmente não é fácil, porque às vezes para você servir, você precisa abrir mão de você. Para você servir, às vezes você precisa abrir mão do que você ia fazer, do seu tempo, das suas forças, das suas prioridades, para o bem do outro. Então é um dom mesmo.
Agora, Deus tem prazer em derramar esse dom na vida daqueles que querem servir. E a Bíblia diz que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não veio para ser servido, mas para servir. Olha, então que nós possamos exercer. Todos recebemos dons para servir. Na igreja não devemos ser apenas consumidores, mas cooperadores. Já pensou nisso? Na igreja não devemos ser apenas consumidores, mas cooperadores. A Bíblia chega a dizer, em um verso que eu me lembro agora de cor, que lá tem um verso que diz assim: dá. Só que é dá. Tudo que a igreja faz é pouco. Tudo que a gente tem feito é pouco. Dá. Irmãos, nós não somos nem podemos ser sanguessuga dos outros. E desde o início do nosso ministério aqui eu tenho dito isso, querido. Se você está vendo algo que precisa acontecer, não sei quantos lembram dessa fala. Se você está vendo algo que precisa acontecer, se você está vendo algo que está quebrado, se você está vendo algo que está derramado, se você está vendo algo que está fora do lugar, e está lá, e outra pessoa não fez, outra pessoa não viu, porque Deus mostrou para você, e tem para você fazer, não é para outro fazer. Então faça, porque a Bíblia diz que servo infiel é aquele que só faz o que manda, porque espera mandar. Eu estou vendo que está caído, mas eu não vou levantar, porque não é problema meu, porque não fui eu que derrubei. Eu estou vendo aberto, eu não vou fechar, porque não é problema meu, não fui eu que abri. Eu estou vendo ligado, mas eu não vou apagar, porque não é problema meu, não foi eu que acendi. Irmãos, que pensamento mesquinho. Não podemos ser consumidores da energia dos outros, alguém tem que apagar. Não podemos ser consumidores. Eu não posso consumir a energia do meu irmão, eu não posso consumir a força do meu irmão. Todos nós cansamos, queridos. Todos nós temos uma vida fora da vida espiritual. Todos nós temos coisas para fazer. Aí a pessoa vai e trabalha 2, 3 horas, por exemplo. Estou morto. Vou pegar ele, não, estou morto. Cuidado, para Deus não morrer, está longe. Eu nunca vi um morto andando. Você fala, estou morto, então vai ser arrebatado. Está morto, você recebeu tudo errado. Não é? Se está morto, por que está andando? Você não está morto, carrega. É o crente laranja, só estou bagaço. Não tem isso. Crente laranja, só estou bagaço. Aí, quando é para acordar às 5 horas da manhã, tem uma viagem, 5 horas da manhã, tudo bem, vou nem dormir. Acordar às 5 horas da manhã para uma viagem, 3 horas da manhã, eu estou pronto, maratona, eu só não passo, não sei o que é isso. Aí para 9 horas para a igreja, é tarde demais. Tarde demais, Senhor. Querido, você tem a tarde toda para dormir, para descansar. E é assim, prioridade. Precisamos servir. A irmã Wanderlei aí, ó, bênção, servindo, né, a Deus. Quando ele abre a porta para o irmão, ele está abrindo a porta para o Senhor, para a senhora. Quando ele abre a porta para alguém, ele está servindo a Deus, não é? Quando alguém está no norte, está servindo a Deus. Quando liga tudo, quando fecha tudo, quando acende, quando apaga, está servindo a Deus. Irmãos, pensa aí que coisa boa. Quando você chega de 31, todos os dias, né? Vamos colocar de 31, que é o próximo ponto. Quando você chega de 31 na igreja toda ligada, toda acesa, o ar já ligado, tudo fresquinho, né? Já a musiquinha passando, já a programação toda pronta, os ensaios já aconteceram, tudo esquematizado, tudo organizadinho, pilha dos microfones. Tem uns que estão dando a testa, já está na hora de trocar a pilha, mas pilha dos microfones, não é? Tudo ajeitadinho, você simplesmente senta e adora. Aí, quando alguém toca errado, ou quando acontece alguma coisa e a pilha cai, você fala, de novo essas pilhas. Sabe o que é isso? Falta de vergonha.
que já te incomodou, que aspira não presta. Pega e compra aspira nova, gente, pelo amor de Deus. Se Deus está te incomodando, que aspira não está prestando, pega e compra aspira nova, gente. Para que ficar reclamando? Estou falando que ninguém reclamou, não, viu? Eu não ouvi isso de ninguém. Só estou dando um exemplo. Esse aspira de novo. Compra aspira nova, gente. Abençoa a obra. Não é? Qual é a construção aí? Ó, graças a Deus. Desde o início eu falei, um dia nós vamos embora, não vai ficar tudo aí. Os bancos, acabou aqueles bancos de madeira, vão sair daqui, entrava duro e saía engessado. Graças a Deus pelos bancos, tantos e tantos anos, pensa, mas eu creio que a cadeira é colchada mais confortável, né? Os helicópteros foi uma bênção aí quando estava funcionando, os ventiladores das irmãs, quais são os modelos, os cabelos abaçados ao vento. A gente não conversava e gritar para um ouvir o outro, assim, mas bem de Deus, passou, Deus proveu, abençoou, os irmãos abençoaram a obra, foram fiéis, aconteceu tudo isso, foi eu não, foi os irmãos. Os irmãos fizeram para usufruto de quem? Os próprios não, da própria igreja. Amém. Deus abençoou e aconteceu, né? Vamos embora. A vontade era carregar as placas solares. Não carrega, irmão. É trem demais. Estou desfalando de um monte de coisa na casa, senão vai ter que ser 2 caminhões. Não é carregar as placas. Vai ficar as placas aí. O ar-condicionado, a gente estava lá hoje de manhã. Os rapazes estavam instalando no dia e falaram assim: rapaz, não instalei um bicho desse tamanho nem banco. Bênção de Deus. Coisa boa, maravilhosa. Os irmãos lembram do milagre que Deus fez. Como? Compramos de 7 mil e pouco cada um. Quando fechou a conta, subiu para 16 mil. Não é Deus que faz um negócio desse, não. Sabe o que Deus fez? Quando nessa construção, o pedreiro falou, o dono da loja, material de construção falou: pastor, se não tiver bebida, não vai ninguém até lá, não vai. Então vamos ter que trabalhar no carro. Como é que eu vou bebida, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter feijoada, vai ter refrigerante. Pronto. 50 homens. Milagre de Deus. 220 metros quadrados, a outra laje foi 90 metros quadrados, e aqui terminou primeiro. Pensei, que bênção, né? Sem uma gota de álcool. Deus supriu, Deus abençoou. É triste, querido. Foi tanta luta com essas cantinas, todos esses anos, tanta luta. Aí, no final da trajetória, alguém falava assim: esses dinheiros da cantina, para quê mesmo? Para quê mesmo? A pessoa só pode estar cega, gente. Pode estar cega para não ver para que foi. Para mim é que não foi, né? Para mim é que não foi. Então, queridos, precisamos ter o coração na obra. Quando a gente tem o coração na obra, a gente serve. Estamos terminando nossa trajetória aqui, né? Hoje pela manhã foi a nossa última EBD com os irmãos. Agora à noite, nosso último culto de domingo regular, né? A gente vem aí mais um domingo depois para fazer o culto de encerramento, culto de despedida. Mas o domingo regular estamos finalizando hoje, 11 anos e 4 meses aí praticamente. E isso não é nem palavra agora para. Né? Eu falei o quê? 11 anos? Passou para ele. 15 anos. E praticamente 4 meses, né? Chegando em setembro de 10. Então isso é palavra de retrospectiva que nós não vamos alongar, vamos deixar para provavelmente dia 1º de fevereiro, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes quando acontece uma partida de futebol, Daí ontem perdeu 6-0 e às vezes quando acontece uma partida de futebol que vai para os pênaltis, aí daí fala: gente, não entendo como é que essa pessoa vive disso e perde pênalti. Agora, irmão, só perde quem chuta, não é? Só queima comida quem cozinha. Só bate carro quem dirige. Só erra quem faz.
Não é? Se você não fizer nada, você ficar com o braço cruzado, a Bíblia fala que é enterrado. A Bíblia diz, o Senhor diz que até aquele que tem vai ser tirado, vai dar para outro. Então tem que fazer, tem que botar a mão na obra, no arado e fazer, levantar a cabeça e agir e fazer. E aí nisso a gente erra. Quantos erros a gente cometeu nesse tempo todo, né? Se fosse ficar mais tempo, ia ser mais erro. E minha filosofia, irmãos, nos ministérios que a gente passou aqui, vamos passar para frente, ainda que se tratando do tema servir, é isso. Se tiver 10 pessoas para fazer, amém. Precisando de 10, se tiver 10, vai fazer, vai ser leve, vai ser bom. E aquele trabalho de 10, só tiver 5 vão fazer. Vai fazer dobrado, porque precisava de 10, mas vai fazer. Eu lembro dessa fala do Senhor, com 5 pessoas lá no fundo. Olha aí, Tinha 5, Daniel e o Senhor. olha aí, a pessoa, eu nem lembro, não. E é isso, querido, se tiver, vai fazer, porque a obra é de Deus, e a obra não para. Servir é uma forma de adoração. Recorda isso aí. Servir é uma forma de adoração. Em quinto e último, vou à igreja para ser transformado e também para transformar. Vou à igreja para ser transformado e também transformar. Penúltimo texto da noite, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Penúltimo texto da noite, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, um chamado poderoso de Paulo aos cristãos para viverem de uma forma diferente do mundo. Um chamado poderoso de Paulo aos cristãos para viverem de forma diferente do mundo. Apresentar, a primeira coisa, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Quantas vezes nós nos sacrificamos nessa vida secular, hein, queridos? Quantas vezes, hein? Pelo que nos interessa, pelo que nos agrada. Eu já falei aqui tantas outras vezes, quantas vezes já fui para o trabalho doente, dor de cabeça, febre, já fomos, tem que ir, não posso. Porque a obra de Deus não trata com tanto amor? Porque a obra de Deus não trata com tanto carinho? Porque a obra de Deus precisa ser colocada assim? Deus entende. Não, deixa de lado. Santo, agradável, que é o vosso culto racional. Não conformeis com esse mundo. Queridos, uma das últimas falas aqui é essa: não se conforme com este mundo, não negocie princípios, não negocie valores, não observe o que tem acontecido nesse mundo e ache normal. A televisão, a mídia está querendo trazer para nos fazer goela abaixo, para que a gente ache tudo normal. Não, tem muita coisa que não é normal. Não é normal. E o Senhor está dizendo: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que o seu entendimento se renove a cada dia, mas uma renovação bíblica, aquela renovação de fortificação, aquela renovação de convicção, aquela renovação de fortaleza. Não é essa renovação, não é uma renovação para você aceitar o que você não aceitava. É uma renovação que nós precisamos ter para que não permitamos que desça goela abaixo para nós aquilo que a gente até outro momento julgava errado. Antigamente era assim, hoje todo mundo faz. Eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Nós não somos qualquer povo. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo escolhido. Nós somos uma geração eleita. Pense nisso. Uma geração eleita. Porque é
assim experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos transforma para que sejamos instrumentos de transformação. Último texto da noite, Efésios 5. Último texto da noite, Efésios 5, 8 a 11, terminando. Último texto da noite. Efésios 5, 8 a 11. Olha o que diz. Porque no outro tempo, não é nesse tempo agora não é o tempo que nós estamos vivendo agora não. Em outro tempo nós éramos trevas, passado, éramos trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Em outro tempo, nós não tínhamos conhecimento. Em outro tempo, nós ainda não havíamos sido chamados. Em outro tempo, o conhecimento da verdade não fazia parte das nossas vidas. Em outro tempo, nós trilhávamos o caminho das trevas. Aí a Bíblia está dizendo: mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A igreja nos prepara para vivermos o Evangelho fora dela. O Evangelho para ser vivido aqui dentro é fácil. É fácil e muitas vezes nós erramos. É fácil e muitas vezes aqui dentro nós não vivemos o Evangelho. Mas a igreja nos prepara para viver o Evangelho lá fora. A diferença que temos que fazer lá fora. Minha vida reflete Cristo dentro e fora da igreja? Se questione isso aí essa noite. Sua vida reflete a Cristo dentro e fora da igreja? Quando vou à igreja, eu vou para adorar, eu vou para aprender, eu vou para ter comunhão, eu vou para servir, eu vou para ser transformado. Eu preciso ter pelo menos esses 5 propósitos em minha vida. Eu vou para a igreja para aprender, para adorar, para ter comunhão, para servir, para ser transformado. Não vá à igreja só para assistir. Vá para viver o propósito. Vá para viver o propósito. Quando você sair de sua casa, isso que a gente fala sempre. Quando você sair de sua casa, diga: Senhor, fala comigo. E Deus vai falar. Não venha por vir, venha para viver o propósito. Venha para saber o que Deus tem para você. Venha para saber o que Deus quer para você. Ore em silêncio em sua casa, porque o diabo ouve. Ore em silêncio, vai ser só você e Deus. E quando Deus falar, você vai saber que foi Deus que falou. E quando Deus não falar, você vai ter dúvida. Vai te faltar paz. Você vai ficar inquieto. Mas quando for de Deus, você vai ter paz. Ora em silêncio, em secreto, que em secreto o teu Pai te recompensará. O que vou fazer na igreja? A partir de hoje, tem alvos, tem propósito. Eu vou para adorar, eu vou para aprender, eu vou para ter comunhão, eu vou para servir, eu vou para ser transformado. Diga para o Senhor: eu quero voltar para minha casa do jeito que eu saí de lá. Quero voltar mudado, transformado, renovado, revigorado, despertado, desafiado, amparado. Eu quero a tua presença, Senhor. E aí o Senhor vai entrar com providência. Amém? Deus abençoe. Grupo de louvor. Cantar o hino da irmã Willis. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvar. Deus tem fogo da minha vida, nunca vencerei. Já passamos por tantas coisas, irmãos.
vento forte que passou, já limita teus perigos, já limita teus perigos. Mas a sua voz, Senhor, a sua voz me acalmou. Muda ontem as estrelas e ao mar o céu eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror nem portas esse fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. A voz daquele que nos criou. Pois sua palavra é pura, estudo para nos entender. Deus é escudo, Deus é socorro em presente na angústia. Pelo que não temeremos, o Senhor garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há terror nem portas. Não há terrores nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois sua palavra, Senhor, é pura, escudo para os que amém. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu propósito em nossos corações nessa noite. Foi vir tua casa, foi estar em tua presença, foi te servir, foi te adorar, foi te buscar, foi ter comunhão, foi ser transformado, foi aprender a tua palavra. Pai, que a cada dia, Senhor, nos encontre nessa tua busca, em nós, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou, Senhor, e por isso estamos alegres. Nos dê paz, Pai, alegria em nossos corações, pureza de alma, nos dê corações quebrantados, corações contritos, corações alegres e dispostos a te servir, a te obedecer. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado também através das nossas vidas. Nos dê assim uma noite em paz em tua presença. Uma semana abençoada. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus.